Como dirigente de futebol, ele foi o maior da história do futebol brasileiro e foi uma das maiores personalidades do mundo do futebol. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não é uma constatação minha, é uma constatação que eu escuto de outras pessoas. Ele aonde ele passou, ele foi vitorioso, onde ele passou, ele desenvolveu coisas novas. Por exemplo, no futebol, vou usar um exemplo, ele foi para a CBF, ficou um ano, em um ano na CBF ele fez o Brasil voltar a conquistar a Copa América. Teve uma atitude na seleção brasileira, que foi naquele caso Rojas, que foi ele que montou toda a estratégia jurídica para nas eliminatórias. Nas eliminatórias lá do Rojão, ele que fez toda aquela estrutura que não era qualquer dirigente que ia liderar aquilo, ele que garantiu toda aquela movimentação de volta para o campo, não volta para o campo, tudo aquilo ali de bastidores, ele que atuou ali, demonstrando um conhecimento muito grande e já um poder político na Conmebol que ele conquistou em 6 meses, isso não é por qualquer um, criou a Copa do Brasil, que é uma competição que tem até hoje, e ninguém fala que ele foi o criador dessa competição, que foi uma competição para dar oportunidade para centenas de clubes no Brasil alcançarem a visibilidade. Hoje em dia você tem um clube lá no Acre que você tem a possibilidade de jogar um jogo contra um Vasco, contra o Flamengo, contra o Corinthians e aparecer em rede nacional. Isso não existia. Não existia essa possibilidade e era cada vez menor nessa época, porque cada vez se diminuía mais o número de clubes. E ele, o que ele fazia? Ele tentava, ao contrário do processo que é hoje, que todo mundo diz que é errado, ele tentava ampliar o número de clubes, que ele achava que a importância do futebol brasileiro no desenvolvimento social, que o futebol aqui era diferente no mundo, que aqui tinha uma função social do esporte, que enquanto na Europa, nos Estados Unidos tem as universidades, aqui não tem. Aqui são os clubes de futebol que faziam essa inserção do garoto no esporte. Então ele tem ações pró-esporte muito grandes. A questão do campeonato carioca, que hoje é uma polêmica muito grande, acaba o campeonato carioca. Ele sempre foi um incentivador e que as pessoas têm um pensamento muito pequeno em relação a isso, que é um assunto até que a gente pode discutir bem, que é o campeonato carioca, o término dos estaduais, que é a maior burrice que se pode fazer no futebol brasileiro. Ele tinha a concepção de que o futebol brasileiro não podia imitar lá fora, e lá fora tinha que imitar o futebol brasileiro, e o brasileiro fez tudo ao contrário. Nós tínhamos um campeonato com mata-mata no final, que promovia uma coisa no jogador de futebol, que era de jogar esses jogos decisivos. Jogos importantes. Jogos decisivos. Criava jogador. Era a construção do jogador como o jogador é criado em jogos importantes, em decisões. Então, todo jogador brasileiro ele era forjado em decisões. Porque qualquer jogador de 8 clubes no Brasil ele tinha momentos decisivos importantes no ano. Então, aquilo fazia os jogadores mais competitivos e mais desenvolvidos. E tem o lado do desenvolvimento do esporte, não é só o lado de disputa. Então, se você for reparar, como passou a ser o nosso desempenho em competições internacionais, que geralmente são eliminatórias. Copa do Mundo. Depois que passou, não tem mais jogador forjado nisso. Por que o jogador que joga uma Champions, aqueles campeonatos, tem um poder de decisão muito maior? E por que o Brasil ficou fragilizado nisso? O campeonato nacional lá é a Champions, né? Não, Tem um campeonato nacional, que é o italiano, o inglês e o italiano são muito fortíssimos, mas tem campeonatos ali, o francês, o espanhol... Hoje a gente tem a Copa do Brasil, que o cara pode jogar um jogo eliminatório no ano, 2 jogos eliminatórios no ano. E ali, com o Campeonato Brasileiro, o cara jogava, tinha certeza que 8 clubes iam disputar jogos eliminatórios ali duros. E ele tinha a visão de que isso era importante para o desenvolvimento do futebol. São teorias que ao longo prazo vão acabar sendo concluídas. Então, eu acho que ele realmente foi um grande dirigente, na minha concepção, o maior dirigente do futebol brasileiro. Como pai, eu não sei. Meu pai foi quem conheceu... Pelo fato dele ser um cara muito exposto. Então, quando você é muito exposto, você é muito julgado. As pessoas, normalmente você passa pela vida, você não é julgado. Você é julgado por quê? Pela sua esposa, por 2 ou 3 amigos. Então você está sob o crivo de poucas pessoas. E essas poucas pessoas você tem muito mais condição de realmente demonstrar o que você é de verdade e passar realmente o que você é de verdade.
E no caso dele, como ele era muito julgado por milhões de pessoas, você acaba sendo... A imagem que constrói de você não é a imagem verdadeira. Não é o que você é de verdade. É o que as pessoas construíram por um julgamento de pequenos momentos da sua vida. Pequenos trechos. Você escolhe o trecho que você quer pegar da pessoa para julgar ela. Então, pelo fato dele ser muito exposto, eu acho que ainda cresceu mais dentro de mim uma admiração, porque eu conheci ele de verdade. Eu sabia o que ele era de verdade. Então, isso aí foi muito forte na minha personalidade, porque até para eu seguir minha vida, para não julgar as pessoas, para não ter... Que você teve isso dentro da sua casa. Você tinha a imagem pessoas... do teu pai, o amor e o eu carinho... sei o quão duro o julgamento das pessoas é para elas, entendeu? Então, isso aí são coisas que você tem que aprender e, de repente, você E ele era um bom pai, então? Muito bom pai. Muito. Meu pai era um bom homem, que era o mais importante.